Otílio Rodrigues. Fui a um supermercado, fiz uma compra lá que deu aproximadamente R$100, R$ 99,20, se não me falha a memória. Eu disse, e à vista, quanto é? Qual é o desconto? Ela disse 5%. É uma compra de R$100, vamos arredondar. Eu economizei 5%, ou pelo menos 5%, diminuía o prejuízo. Olha, né? Você já morou nos Estados Unidos. O americano, ele tem esse hábito de valorizar 1 centavo de dólar. Como é que é? Você pôde perceber isso? Exatamente. E pegando esse ponto que você falou, você adicionou mais uma estratégia, mais uma boa prática para as pessoas de baixa renda se protegerem e tentar minimizar os efeitos danosos da inflação, que é justamente isso, negociar tudo. Negociar tudo. Olha, esse exemplo que você deu é fantástico, porque veja só, Erivan, quem aplicou R$100 em uma aplicação financeira no Brasil, ao final de um ano, ele ganhou algo em torno de 5%. Ora, você, numa única compra, você ganhou 5%. Então, primeiro ponto que eu gostaria de destacar, nesse teu exemplo, que ele é muito ilustrativo para a gente adotar como uma prática normal, regular, constante, é negociar tudo que vai comprar. E aí vamos para o segundo ponto que você menciona, que é valorizar os pequenos valores, né, as pequenas quantidades. Então, às vezes a gente acha R$5 não é nada. Como não é nada? Você levaria um ano para ganhar R$5 numa aplicação financeira. E aí, por isso que é importante você não se endividar, porque tudo que você for comprar, se você adotar esse hábito de negociar um desconto, de propor um desconto, e aí a regra da negociação, isso faz parte de uma técnica de negociação, você sempre começa com um valor lá em cima. Eu tenho esse costume, ao invés de pagar no cartão de crédito, e aí é uma outra prática que eu adicionaria, eu tenho o costume de propor para o comerciante lá, para o lojista, olha, você disse que o valor no cartão é o mesmo valor à vista? Sim. Agora me fala o seguinte, se eu te pagar no cartão, você vai receber daqui a 30 dias da administradora de cartão. E além disso, a administradora de cartão vai te cobrar uma taxa que gira em torno aí de 3%, né? Então eu digo, olha, ao invés de você esperar 30 dias para receber esse dinheiro, ao invés de você ainda pagar uma taxa de utilização da maquininha, e tem a taxa de antecipação, se o lojista quiser antecipar aquele valor, e tem a taxa que a administradora cobra por vender no cartão, que é uma garantia para o lojista, porque antigamente recebia o cheque sem fundo. Então eu digo, olha, ao invés de você pagar isso, eu quero ganhar esse valor. Então eu costumo negociar os valores, e eu digo, olha, então me dá 10% de desconto, aí eu peço 10%. Aí o cara vai me dar 5. Tá ótimo. É uma boa estratégia também que deve ser utilizada. Valorizar pequenos números. Eu lembro quando começou o real, tinha o hábito de se dar gorjeta. E aí as pessoas, naquele tempo, o real estava R$1 para $1. E as pessoas davam uma gorjeta de R$10. Que para o americano isso é inimaginável naquela época, sabe? Dar uma gorjeta de $10. Ora, seria o equivalente hoje a dar uma gorjeta de R$60. Por quê? Porque o brasileiro não tinha noção de valor. A inflação, que foi uma das piores coisas que aconteceu na nossa história, e todos nós somos dessa geração, a gente viveu o dilema inflacionário durante muitos anos. A década de 80 inteira foi uma década inflacionária que começou lá no final da década de 70, vieram aquela série de planos econômicos mirabolantes, e aí com isso fez com que o brasileiro perdesse noção de valor. E é por isso que ainda hoje resiste na mente das pessoas essa pouca valorização aos números pequenos. Só que não é bem assim. O americano, o europeu, o japonês, o oriental ali, da península ali da Coreia do Norte, Japão, eles valorizam os pequenos números. Então tá aí uma boa estratégia também para a gente se proteger da inflação. Fui na padaria também, aqui próximo, e comprei lá uma quantidade de pães. O valor final da compra era R$4,80. Quando eu cheguei no caixa, aí uma jovem lá que estava atendendo, ela disse, R$4,80, eu dei R$5. Ela disse, eu não tenho 20 centavos aqui, eu posso te dar de balas?
Eu disse, não, eu disse que você tem 50 centavos. Aí ela dizia, então eu te dou 30 e você me dá os 50. Porque senão ainda ia ficar tendo que comer açúcar. Você falando isso daí, eu me lembrei uma outra prática do brasileiro, que é muito comum, que é desprezar as moedas. Isso é clássico, né? O brasileiro despreza moedas. E aí uma boa prática seria a gente pegar um cofrinho e todas as moedas que você recebe, vai colocando naquele cofrinho, porque senão elas se perdem mesmo, perdem nos bolsos, na lavanderia, você joga fora, não dá valor, porque se você pegar 20 centavos, muita gente pensa assim, 20 centavos é insignificante, não é nada, o que é isso? Agora, se você vai somando, vai acumulando, aí, de repente, você tem um valor significativo. Questão do poder dos juros compostos. Se você melhorar algum processo 1% ao dia, você melhora 37 vezes em um ano. Então, isso mostra o poder dos juros compostos, dos juros sobre juros, que pode ser aplicado no caso dessas pequenas importâncias, dessas pequenas quantidades monetárias. Então, está aí mais uma estratégia para a gente minimizar e se proteger dos efeitos deletérios da inflação. Porque se eu chegar para fazer uma compra de R$ 4,20, por exemplo, na padaria, e se eu tiver somente R$ 4,00, então eu vou ficar no mínimo acanhado de dizer, olha, eu não tenho 20 centavos, tal, já isso, eles não aceitam. Não aceitam. Isso mesmo, não aceita, isso mesmo. Mas então, Atílio, então 2025 promete ser desafiador nesse campo do controle das finanças? Exatamente, porque, olha, a inflação deve ficar na mesma casa dos 5%, se não ocorrer nenhum hecatombe, né, nenhum desastre. Tem a questão que o crescimento da economia deve arrefecer, deve diminuir. Esse ano passado cresceu 3,5%, ainda vai ser divulgado este mês, não em março, né? Acho que só em março vai sair o índice oficial do PIB brasileiro em 2024. Já as estimativas do próprio IBGE e do Ministério da Fazenda giram em torno de 3,5%. A perspectiva para 2025 é de uma queda no crescimento do PIB, da economia. E quando a economia cai, isso impacta em todos os demais indicadores, emprego, renda. E tem que somar-se mais ainda em termos de dificuldades, a taxa de juros Selic, a projeção é de 15% para o final do ano, isso vai impactar no financiamento, no crédito, no consumo, porque o Banco Central vai ter que agir. Em 2024, estourou a meta de inflação, o regime brasileiro atual é chamado regime de metas, que a meta é 3,5%, permitindo uma variação de 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Então, como deu 4,83, o presidente do Banco Central, que agora vai ser o Gabriel Galípolo, né, já assumiu, ele vai ter que encaminhar uma carta aberta ao Ministério da Fazenda e a todos os brasileiros, justificando o estouro da meta. Essa é a 8ª vez que acontece na história, desde o ano que foi implantado esse regime de metas, em 1999. Então, é um ano desafiador. Temos mais ainda as incertezas por conta do novo presidente dos Estados Unidos, que assume dia 20, o Donald Trump, que ele já prometeu aumentar as tarifas de produtos importados lá para os Estados Unidos, não só do México, do Canadá e da China, e provavelmente isso vai sobrar também para o resto do mundo. Então isso vai causar algum impacto nas exportações brasileiras, vai também gerar algum impacto, uma necessidade de aumentar a taxa de juros pelo Fed, o Banco Central americano. Tudo isso somado, qual é a conclusão que a gente chega? Vai ser um ano desafiador para nós brasileiros. Então, por isso que é bom a gente se preparar para dias difíceis que virão aí pela frente.